Amém, meus amados? Abriram sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 9, a partir do 9. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim for da tua vontade, a vontade do teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, afiançado nessa palavra, aonde o texto diz que não há um justo sequer, a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. É crendo nessa palavra que eu queria falar sobre algo nessa noite de hoje, algo que é necessário a cada um de nós. Nós que outrora entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós que agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós que agora deixamos todo embaraço, tudo aquilo que nos impedia de caminhar com o Senhor, tudo aquilo que nos aprisionava, e agora nós estamos na presença do Senhor, mas é algo que é necessário para a nossa vida, e esse algo, baseado nessa palavra que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, é o perdão. Porque muitas das vezes o perdão, ele faz com que nós venhamos a nos afastar do Senhor. A falta do perdão, ela faz com que eu e você, a gente venha se distanciar do Senhor. Porque nós lemos aqui, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos pecaram. Somos sim, irmãos, falhos, pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Somos sim falhos, pecadores, dependente da graça do Senhor. E falando sobre esse perdão, que muitas das vezes que sempre será e é necessário para cada um de nós, e eu quis trazer uma definição daquilo pelo qual é o perdão, eu buscando enquanto eu estava meditando acerca dessa palavra, e eu deixei anotado para que nós pudéssemos estar lendo aqui agora e falando. Perdão é o ato divino de apagar os nossos pecados. Pecado é toda atitude errada, ou seja, obras contrárias à vontade de Deus. O perdão é, portanto, o meio divino de tornar nulos os nossos pecados. O perdão, ele é o meio pelo qual o Senhor lhe deixou para cada um de nós, aonde ele vem apagar os nossos pecados, mediante ao nosso perdão ao Senhor. Mediante a nós confessarmos ao Senhor aquilo pelo qual nós temos feito que não tem agradado, tudo aquilo que é contrário, atitude errada, contrária à vontade, à palavra do Senhor. O perdão, ele veio para isso. Por isso, a importância da necessidade do perdão em cada um de nós. É necessário nós perdoarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o próprio texto de Romanos, no capítulo 3, versículo de 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Por isso, a necessidade a cada dia do perdão em cada um de nós. A necessidade a cada dia de nós perdoarmos. Abrir mão de nós mesmos, mas perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata. O perdão é necessário para que nós venhamos a alcançar a graça de Deus em nossas vidas. Olha o que Eclesiastes
7:20 vai dizer: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Por isso a necessidade desse perdão. Não há ninguém que faça o bem, todos nós pecamos e somos falhos diante do nosso Deus. Porque lá na cruz do Calvário, naquela cruz, Ele veio para salvar a nossa vida. Ele veio para abrir uma porta de salvação para cada um de nós. Porque nós, por nós mesmos, as nossas atitudes, as nossas falhas, o que estava certo, estava determinado para mim e para você, era a morte, era o inferno. Mas o nosso Senhor, a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que através de Cristo Jesus nós tivéssemos vida, para que através de Cristo Jesus esse perdão chegasse até cada um de nós e nos tornasse filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, através do perdão em cada um de nós. Porque o perdão, como isso acontece em cada um de nós, para que o perdão ele aconteça em cada um de nós, é necessário que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos. É reconhecer verdadeiramente, irmãos, que somos falhos, que somos pecadores, que somos dependentes, carentes da misericórdia do Senhor, que Ele venha se apiedar de nós a cada dia, porque pecamos contra o nosso Senhor, falhamos contra o nosso Deus. Por isso a importância do perdão, do arrependimento em cada um de nós. Porque outroramos, como eu disse, a gente vivia lá atrás no pecado, no passado, mas agora nós somos nova criatura nas mãos do Senhor. Nós louvamos aqui: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, uma vez que nós decidimos no nosso coração agora servir a Cristo Jesus, o perdão, ele deve ser uma coisa constante na nossa vida, a cada dia, porque a cada dia nós somos acusados, a cada dia nós somos apontados, muitas das vezes ouvimos coisas que não agradam ao nosso Senhor, e pasme, muitas das vezes coisas vindas da família mesmo, de cada um de nós, muitas das vezes de pessoas, até mesmo dentro de denominação chamada igreja, mas é necessário o perdão para que nós venhamos a ter essa vida que o Senhor, Ele conquistou naquela cruz do Calvário, por cada um de nós. É necessário a gente liberar esse perdão. Sabe por quê? Provérbio vai dizer assim, o que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Aquele que confessa e abandona, a palavra fala que alcança do Senhor a misericórdia. Mas é necessário confessar, e não somente confessar, Diácono Júnior, mas também abandonar. É abandonar as velhas práticas. Certa vez um culto lá em Magé, o pastor Ricardo, ele sempre fala isso, que o pecado em nós, irmãos, ele tem que ser um acidente, ele não pode ser uma coisa constante, a cada dia, em cada um de nós, não, porque senão se torna iniquidade. Por isso ele fala, o pecado é um acidente, de repente aconteceu contigo lá fora, uma situação que aconteceu, é tão somente um acidente, mas a palavra diz que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gosto muito de Salmo 32, e eu queria ler agora na versão King James, por isso que eu estou com meu celular aqui em cima, Salmo de número 32, se puder colocar no telão aí, coloca, fazendo um favor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Salmo de número 32. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, aqui está na versão King James, não está na versão Almeida. Salmo 32, o subtítulo fala: o perdão que restaura. Louvado seja o nome do Senhor. E assim vai dizer o Salmo de número 32, a partir do versículo de número 1. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Lembra do texto que nós falamos? Aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Agora, Salmo vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
Ele vai continuar dizendo: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, e em cuja a alma não há hipocrisia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo. Fala de iniquidade, como eu disse, aquele é o pecado a cada dia. Deus estava dizendo: como é feliz aquele que não vive em iniquidade, aquele que não vive todo dia pecando. Ele está dizendo: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja a alma não há hipocrisia. E o salmista vai dizer assim, ó: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos. Olha o texto novamente que nós lemos: aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, os meus ossos se definharam e a minha alma se agitava em angústia. Irmão, já reparou quando você vê uma pessoa que ela vive pecando, ela não tem paz em si mesmo, ela não consegue olhar de frente para o próximo, nos olhos da pessoa, ela vive sempre cabisbaixa, aquela coisa está sempre remoendo dentro da pessoa, porque muitas das vezes não confessa o seu pecado ao Senhor, e ela não se torna uma pessoa feliz, como diz o texto. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Ela mantém aquele seu pecado a cada dia em confesso ao Senhor, se esquecendo que servimos a um Deus que é misericordioso, se esquecendo que servimos que é um Deus que é bondoso, é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, um Deus que está sempre pronto a nos dar novamente o perdão, a misericórdia sendo derramada sobre cada um de nós, porque Deus não tem problema com o pecado, irmãos. Deus não tem problema com o pecado. Certa vez eu ouvi o pastor Elvis falando que o pecado ele não vai levar, foi isso que ele disse, se eu não me engano, que o pecado ele não iria levar ninguém para o inferno, não foi mais ou menos assim? Mas o que ele quis dizer com isso? Porque muitas das vezes as pessoas, o pecado não é o problema, o pecado é a falta do perdão. É a falta do perdão que ela pode levar a nossa vida para o inferno. É quando a gente não confessa ao Senhor, quando a gente não declara ao Senhor, não se coloca diante dEle e confessa ao Senhor aquilo pelo qual nós temos feito. Quando a gente não age dessa maneira, isso pode nos levar a viver uma vida fora da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim, ó: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. É confessar ao Deus, é confessar ao Senhor, porque todos pecaram. A palavra foi dita a cada um de nós: todos pecaram. Nós somos sim falhos. E o pecado, que muitas das vezes ele atua em nós, ele atua em 3 direções na nossa vida. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próprio, e muitas das vezes pecamos contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo, o nosso irmão, mas muitas das vezes também contra nós mesmos. Contra cada um de nós, contra nós mesmos. Nós pecamos, primeiramente contra o Senhor, quando nós negamos ao Senhor, quando nós não fazemos a vontade do Senhor. A gente peca direto contra aquele que nos salvou, contra aquele que nos deu vida e vida com abundância, contra aquele que pela manhã de hoje soprou em nós o fôlego de vida e nos trouxe até aqui a tua casa.
falhamos contra o nosso Deus, falhamos também contra o nosso próximo, quando nós negamos o perdão também ao próximo, quando nós falamos coisas que não são de acordo com a palavra, falamos umas palavras muitas das vezes mal pronunciadas para pessoas, nós falhamos contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Mas a palavra fala que é necessário a gente confessar, é necessário a gente reconhecer as nossas falhas, é necessário a gente estar diante do Senhor, confessando e reconhecendo, para que assim a gente venha a alcançar a misericórdia dEle em nossas vidas. A gente possa alcançar a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Uma vez que o pecado, ele é contra essas três pessoas, o nosso Senhor, o nosso próprio e a nós mesmos, é necessário nós nos direcionarmos ao nosso Deus, ao nosso próprio, ao nosso próximo e a nós mesmos. E a nós mesmos. Olha o que a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer em Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo de número 11, aleluia, não precisa abrir, só ouça, em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 11, eu vou continuar lendo aqui na versão King James, louvado seja o nome do Senhor. É necessário, irmãos, a gente abrir mão do nosso ego, do nosso eu, para poder nos pedir perdão ao nosso próximo. Sabe por quê? Olha o que o texto vai dizer. Ele vai dizer assim no 25: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento, aqui diz assim na King James, contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E ele vai dizer assim no 26, entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. É necessário nós perdoarmos o nosso irmão, para que o perdão de Deus, ele venha sobre cada um de nós também, louvado seja o nome do Senhor, para que o perdão do Senhor, ele venha também sobre a nossa vida, porque do contrário, o Senhor, ele não pode nos perdoar, do contrário, ele também não pode fazer com que a sua graça, o seu favor, que é merecido a cada um de nós, ele venha também aos nossos corações. Ele não tem como, porque Deus é um Deus santo, e convém que aquele que se achegue a Ele, seja santo também, louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo de número 18, Pedro, ele está ali com o Senhor, conversando com o Senhor, e ele chega aqui e pergunta, então Pedro, aproximando-se, diz, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse-lhe, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não importa a situação pela qual se levantou, não importa o quanto te feriu, o quanto te magoou, não sou eu que digo, mas o Senhor, Ele diz que é necessário que eu e você venhamos a liberar o perdão para o nosso próximo, porque se nós não agirmos assim, o nosso Senhor, a palavra mostrou e disse para cada um de nós, que o nosso Senhor, Ele também não tem como perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. E quando ele fala esse texto, logo embaixo no 23, ele vai dizer uma parábola acerca do credor incompassivo. Olha o que o Senhor vai mostrar para cada um de nós. Ele vai dizer assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida
se lhe pagasse. O 26 vai dizer: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Note que aquele homem devia muito, aquele rei, aquele homem. Ele chega diante dele, ele se prostra diante dele, e ele agora clama ao Senhor. Ele se prostra dizendo a ele, clamando a ele, e o Senhor agora ele se move de íntima compaixão pela vida daquele homem e perdoa todas as suas dívidas. É assim que o Senhor ele faz com cada um de nós. Aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Esse homem se achegou diante do Senhor, trazendo para o lado espiritual, ele vai mostrar, ele chega diante do Senhor, ele confessa. E o Senhor, movido de íntima compaixão, ele perdoa toda a sua dívida. Mas o texto vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O texto vai dizer: ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, é eu confessando os meus pecados, é eu perdoando ao meu próximo, para que o Senhor, ele venha também perdoar as minhas falhas, os meus pecados. Aquele homem, ele chegou diante do Senhor, ele colocou a sua situação diante do Senhor, o Senhor perdoou a sua dívida, mas ele encontra um dos seus conservos, um que devia também a ele, e ele toma aquele homem, ele sufoca aquele homem e diz: paga-me tudo que você deve. E ele não teve misericórdia daquele homem. Assim acontece, irmãos, quando a gente guarda um ressentimento dentro de cada um de nós, de alguma outra pessoa. Quando a gente não confessa ao Senhor, quando a gente não perdoa ao nosso próximo. E muitas das pessoas, elas vão se perdendo, elas vão se criando situações dentro de si, que as pessoas muitas das vezes, elas acabam até mesmo enfermas, por falta do perdão ao próximo. Ela se esquece que para ela ser perdoada, é necessário ela também perdoar o seu próximo. Para que Deus venha perdoar na sua vida, é necessário que ela também venha perdoar o seu próximo. Mas tem pessoa que passa dias, meses e anos, muitas das vezes com contendas, com essas briguinhas tolas, muitas das vezes, se esquecendo e não perdoando ao seu próximo. E com isso, aquilo vai criando uma raiz de amargura dentro de si, e as pessoas vão se definhando, porque é isso que acontece. Muitas das vezes as pessoas são tomadas de enfermidade, até mesmo de câncer, por falta de perdão. Muitas das vezes as coisas não acontecem na vida, porque não é liberado o perdão para com o próximo, porque o Senhor, Ele quer agir. O Senhor, Ele quer derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós, mas quando Ele encontra uma barreira dessa, quando Ele encontra um coração desse, duro, de pedra, que não consegue perdoar o seu próximo, o Senhor, Ele fica impossibilitado de fazer, de operar o seu mover.
Mas ele estaria todo instante batendo no coração, ele está batendo, pedindo para que entre, para que ele venha mudar a situação, mas muitas das vezes o coração duro, o coração de pedra, não que não perdoa, atrapalha, não torna, muitas das vezes, quase que impossível a ação do Senhor em nossas vidas. Depois, de repente, você vai dizer, mas Deus não é poderoso, pastor, você está falando que Ele não pode? Sim, Ele pode. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para entrar na nossa mente aqui agora e mudar tudo. Mas a palavra fala que Ele deixa o livre-arbítrio a cada um de nós. Nós lemos no texto, se vós perdoares o vosso irmão, se nós não perdoarmos o nosso irmão, vosso Pai que está no céu, Ele também não pode perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Ele quer perdoar. Ele quer perdoar a todo instante, mas é necessário que eu venha liberar o perdão. É necessário que eu venha, primeiramente, me achegar diante daquele pelo qual me feriu, diante daquele pelo qual outrora causou algo na minha vida, ou até mesmo que eu tenha causado na vida do outro, para poder agora estar confessando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor por aquela vida, por aquela alma, para que assim o Senhor Ele venha retribuir em mim, para que Ele venha também me perdoar. Teve uma irmã de Vaz Lobo, o pastor já contou isso aqui, ela já deu testemunho lá na igreja de Vaz Lobo, por isso que eu estou falando aqui agora, que ela aposentou, mas tinha uma irmã que trabalhava junto com ela, se eu não me engano é na área da saúde que ela trabalhava, e ela sempre teve aquela, não muito dela com a moça, mas a moça com ela, mas ficava aquela coisa muito incerta, e ela agora aposentou, deixou de trabalhar, mas algo estava ardendo no seu coração, incomodando, e o Senhor colocando, né, ela orando ao Senhor, e o Senhor vai e mostra a ela o que era. Ela falou, Senhor, se eu for lá, se ela estiver lá, eu sei que é o Senhor que está falando, mas se ela não estiver, então eu estou isento, eu estou livre. E aquela irmã, ela vai novamente naquele serviço, quando ela chega lá de frente, a primeira pessoa que ela vê, aquela pela qual tinha algo que precisava ser consertado. E a irmã ali, ela cai em lágrimas juntamente com aquela outra irmã, ela pede perdão à irmã, quem fazia mal era outra, não era ela, era a outra que fazia mal a ela, mas ainda assim, ela como serva do Senhor, ela vai agora diante daquela pessoa e ela perdoa a falha, os pecados, ela pede perdão a ela. Ali as pessoas, elas se abraçaram, choraram. Irmãos, é necessário isso para cada um de nós, porque isso vai impedindo a nossa vida, o nosso crescimento. A falta do perdão, ela vai inibindo a cada um de nós, ela não vai deixando com que a nossa vida, ela vai fluindo. Pedro pergunta, até quantas vezes, Senhor? Até 7, Deus, não, até 70 vezes 7, é todo dia, irmãos, é a cada dia liberando o perdão, porque nós servimos ao Senhor, amém, igreja? Fomos nós que descemos daquelas águas, fomos nós que decidimos no nosso coração, agora servir ao Senhor. Ah, mas meu parente lá, ele fez isso, ele fez aquilo, aquela irmã fez isso, ela fez isso, meu irmão de sangue lá, ele fez isso, ele fez aquilo outro, a minha prima, enfim, irmãos, nós que somos servos. Então somos nós que temos que ir diante daquela pessoa, e chegar diante dela e falar, Senhor, minha irmã, meu irmão, me perdoa. Ah, mas não foi eu, pastor, que fiz, eu estou inocente. E o nosso Senhor, o pecado que Ele carregou naquela cruz, por cada um de nós. A palavra fala que Ele veio a esse mundo e sem pecado algum. Mas Ele sofreu, Ele padeceu naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o pecado foi colocado, foi depositado diante do nosso Senhor. Ele não era merecedor daquilo, mas Ele veio, Ele pagou por amor de cada um de nós. É como se você estivesse, irmãos, nós estivéssemos num lugar aonde estava vindo agora um meteoro, vamos dizer assim, maior que essa terra, e ele viesse de encontro aqui, e aquilo vinha tomar agora, ela ia encontrar, ia chocar com cada um de nós, ia destruir a cada um de nós. O pecado é isso. O pecado é esse meteoro vindo de encontro até a terra, e ela vai colidir a ponto de explodir e derrubar tudo. O nosso Senhor, Ele vai se coloca na frente desse meteoro, e recebe toda aquela pancada em si,
por amor de cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, sem pecado algum, sem pecado nenhum. Mas ele foi lá, ele veio a essa terra, ele sofreu, ele padeceu, ele chorou nessa terra. A palavra fala que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi lá e se entregou por amor de cada um de nós. Eu costumo dizer que aqueles escravos que foram colocados nas mãos e nos pés do Senhor, era para ser nas minhas mãos e nos meus pés. Aquela lança que foi transpassada do seu lado, era para ser do meu lado. Mas ele veio no meu lugar e sofreu e padeceu por mim e por cada um de nós. Isso demonstra o amor do Senhor para com cada um de nós. Por isso, irmãos, a necessidade a cada dia de nós perdoarmos, de nós liberarmos perdão a Deus, ao nosso próximo, e também a nós mesmos. Nós vamos falar de nós mesmos já, mas a Deus e ao nosso próximo. Pastor Ricardo costuma dizer que o perdão é uma decisão em nós, é uma decisão de cada um de nós. A gente tem que se decidir em perdoar ao nosso próximo. É uma decisão, minha irmã, a gente tem que decidir no nosso coração. Não, eu vou perdoar minha irmã, eu vou chegar diante dela, eu vou falar, me perdoar, me achegar diante dela, eu vou confessar, eu vou chegar diante dela, vou pedir o perdão, ali eu vou dar um abraço e aquelas coisas vão mudar, vão ficar diferentes. Mas é uma decisão nossa, é uma decisão minha, é uma decisão de cada um de nós. Essa semana eu estava vendo um filme em casa, até na casa da minha sogra. O nome do filme é A Forja. Eles têm um grupo ali de pessoas ali, aonde eles estão discipulando os jovens daquela igreja, e junto daquele homem, um dos líderes ali, era justamente o homem que havia matado o filho do pastor. O filho dele, tinha atropelado, ele estava embriagado. E aquele jovem chega diante daquele homem, ele começa a conversar com aquele homem ali, ele perguntando quem era ele foi explicando, e o senhor, quem é? Não, eu conheci ele há tanto tempo atrás, há 15 anos atrás. Aí foi falando, daqui a pouco eles viram para o rapaz e falam, não, aquele homem lá, e ele via a amizade dos dois como que era, porque às vezes, irmão, a gente quer perdoar, mas eu perdoo até a minha irmã ou minha irmã, mas é eu aqui e ele lá. Não existe isso, irmãos. Ou nós perdoamos o nosso próximo, ou então não perdoamos. É necessário perdoar de todo o nosso coração, aquele que confessa e abandona. Não é ter ressentimento, rusgazinha, não. É confessar e abandonar verdadeiramente. A ponto de onde seu irmão estiver, você pode estar junto, estar presente também. Mas fica naquele, não, é ele lá e eu cá. Isso não é perdão. Perdão é você ir de encontro à pessoa. Perdão é você falar verdadeiramente para ela, mostrar que você verdadeiramente perdoou daquilo pelo qual aconteceram na sua vida. É você perdoar. E nessa conversa daquele jovem com aquele rapaz, ele vai e vira para ele e diz que ele era o homem pelo qual tinha atropelado seu filho. Perdão. Ele perdoou. Aquele homem perdoou uma situação difícil, complicada, mas ele perdoou. O Senhor nos chama a agirmos dessa maneira, a perdoar, a chegar diante do nosso próximo, com sinceridade e verdade. E confessar diante do nosso Deus as nossas falhas, as nossas transgressões, porque a todo instante Ele está ali de pé, pronto a nos perdoar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E como nós falamos, o perdão a Deus, o perdão também ao nosso próximo, é necessário muitas das vezes que eu e você, a gente venha se perdoar a nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes há pessoas que, ainda que já estão dentro de denominações, igreja, mas muitas das vezes as pessoas carregam uma culpa por algo que aconteceu na sua vida,
por algo que ela tenha feito, a ponto de não se perdoar daquela situação. Ela acha que o perdão para ela não é possível, não. Eu posso sim perdoar o meu próximo, eu peço perdão ao meu Deus, mas a mim mesmo, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo me libertar dessa acusação que muitas das vezes vem sobre mim, desse pecado que outrora, lá atrás, eu cometi contra mim mesmo. Mas eu não consigo encontrar o perdão, eu não consigo viver uma vida assim, tranquila diante do Senhor, devido àquilo pelo qual aconteceu há anos atrás, passado lá fora. São traumas que as pessoas, muitas das vezes, elas carregam dentro de si, se esquecendo que servimos a um Deus que é misericordioso, servimos a um Deus que é bondoso, que a palavra fala que a sua bondade, ela dura para sempre, ela se estende de geração em geração, louvado seja o nome do Senhor. Assim como ao próximo e a Deus, é necessário também nós confessarmos ao nosso Senhor, porque vai dizer assim a palavra do Senhor em Coríntios, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há condenação, irmãos, em nenhum de nós, para aqueles que são nova criatura em Cristo Jesus, para aqueles que decidiram no seu coração agora servir ao Senhor, para aqueles que colocaram no seu coração não viver mais a vida que outrora vivia, não viver mais a vida de pecado, uma vida de transgressão, não, mas uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar abrindo a Bíblia em Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele povo do deserto, aquele povo fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele povo se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor, Ele operara na sua vida. Eles se esqueceram. Eles se esqueceram das maravilhas que o Senhor lá atrás, no passado, eles operaram na vida de cada uma daquelas pessoas. Eles viviam no Egito, aprisionados, como escravos, mas o clamor chegou até o Senhor viu a situação de cada um daqueles homens, ele reconheceu, ele viu a situação daqueles homens, ele levanta um homem chamado Moisés, para poder estar libertando o seu povo, e assim Deus o faz, ele começa a enviar aquelas pragas para aquele lugar, ao final, ele pega o seu povo com braço forte, e leva, e tira, da prisão pela qual eles viviam. A palavra diz que eles passaram pelo deserto, por 40 anos ali, mas em tudo ali estava o Senhor sustentando. A água não faltava, ela brotava da rocha. A nuvem, ela estava durante o dia, cobrindo, para que o sol não queimasse, não aquecesse aquelas pessoas. Durante a noite, uma coluna de fogo os aquecia. O Senhor, Ele enviou o pão do céu, o maná, para cada uma daquelas pessoas. Eu sempre falo isso aqui. Ele enviou agora o maná para aquelas pessoas ali, para que elas pudessem se alimentar. Tudo o Senhor proveu. Ele deu carnes, Ele proveu todas as coisas. O povo foi pego em aperto diante de um mar. A palavra diz que Ele fala para Moisés, para que Moisés tocasse naquela água, e o mar se abriu, para que eles passassem a pés enxutos por aquele mar, e assim o Senhor fez. Você pode glorificar o nome do Senhor? Tudo isso Ele operou na vida daquele povo. Eles passaram ali a pés enxutos. Eles viveram experiências tremendas diante do nosso Senhor. A palavra diz que a roupa não se perdia, o calçado não se perdia. Mas aquele povo, ele se esquece do Senhor. Eles criam para si um bezerro, para adorar.
Eles se esqueceram das maravilhas que o Senhor operara na sua vida. Agora eles adoram a outro Deus. Eles criaram um Deus para que pudesse adorar. E nós temos visto dessa maneira nesses tempos de hoje. As pessoas têm se esquecido verdadeiramente do Senhor. Elas têm se esquecido daquilo pelo qual o Senhor ele tem poder para realizar, aquilo pelo qual o Senhor tem poder para operar na nossa vida. Mas falando ainda desse povo a despeito disso, quando nós lemos em Jeremias, no versículo de número 30, o Senhor agora, ele promete trazer do cativeiro o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. Ele promete agora trazer o seu povo para junto de si, para junto de ti. Olha o que ele vai dizer, palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Louvado seja o nome do Senhor. Note que o Senhor, ele se esqueceu, ele não se lembra mais daquilo pelo qual o povo tinha feito diante dele. O nosso Deus, o Senhor, ele se esquece de tudo, a ponto de dizer para eles que eles iam tornar novamente a trazer aquele povo para junto de si. Eles iam dar de novo a terra que ele prometeu a dar aos pais deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas, como eu estava dizendo, do perdão para si próprio, elas criam em si algo que acham que o perdão não é possível para nenhuma delas. Mas nós lemos ali: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O Senhor não se lembrou da transgressão daquele povo, e quer novamente dar a eles aquilo pelo qual foi tirado deles. Tornar a dar aquilo pelo qual foi prometido aos seus pais. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. É isso que o nosso Deus, ele quer fazer a cada dia sobre cada um de nós. Ele não se lembra dos nossos pecados. Quando a gente confessa, quando a gente abandona, a misericórdia, ela vem sobre cada um de nós. E uma vez que ela vem sobre cada um de nós, agora nós nos tornamos nova criatura nas mãos do Senhor. Tudo que é velho passou, já não existe mais. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que Satanás, ele venha tentar na sua mente, falar que você não é capaz, que você não pode, que para você não tem perdão. Deus é Deus poderoso, é Deus suficiente para perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer perdoar. Ele quer nos dar essa vida, e essa vida com abundância. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E ele vai dizer assim, a partir do versículo de número 3, do capítulo número 31, como ele vai dizer que ele não se lembra mais de nossas falhas. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois de tudo que fizeram com o Senhor, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a misericórdia do nosso Deus, olha o tamanho da misericórdia do nosso Senhor para com cada um de nós. E eu glorifico o nome do Senhor, porque a palavra fala que Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, e Ele opera ainda nesses dias de hoje. Ele derrama sobre cada um de nós as suas bênçãos, o seu perdão sobre cada um de nós. Por isso não há condenação mais em nenhum de nós, irmãos.
Não há condenação, o Satanás não pode tentar te oprimir, te acusar, não. Você é servo, você é serva do Senhor, você entregou a sua vida ao Senhor, então é Ele agora que você deve seguir, é Ele agora que você deve buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita viver nesse mundo ainda acorrentado com o passado, com aquilo que passou, não. Você é uma nova criatura nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele já te perdoou, e Ele disse que dos seus pecados, Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Já foi, já passou. Você agora é uma nova criatura nas mãos do Senhor. Você é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, diante do nosso Senhor. Não há condenação para nenhum de nós. Servimos a um Deus poderoso, a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode. E Ele pode, nesse dia de hoje, tirar essa dor, tirar de nós aquilo que nos acusa a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que muitas das vezes nos prende, aquilo que vai nos acusando a cada dia. Eu lembro de Paulo, ele ora ao Senhor. Ele pede ao Senhor para que tirasse dele um espinho em sua carne, a saber, o espírito de Satanás que a todo dia vinha para esbofetear a sua face, a acusação que vinha sobre Paulo a cada dia, aonde Satanás a cada dia ele o acusava, ele apontava, Paulo fazia algo da parte do Senhor, ele ia lá e acusava você consentiu na morte de Estevão, ele ia acusando a Paulo. Paulo agora ele ora ao Senhor e pede ao Senhor para que tirasse dele esse seu espinho. E o Senhor vira para ele e diz: Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela te basta. Eu imagino Paulo, mas Senhor, essa acusação, ela está cada dia me perturbando, ela está dessa maneira em mim, mas Pai do Senhor, não, calma aí, deixa eu falar mais uma coisa. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, a minha graça te basta, mas ele diz algo mais, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, irmãos, a gente liberar o perdão, porque isso pode criar em nós uma barreira entre nós e o nosso Deus. Isso pode causar em nós enfermidades. Isso pode impedir, muitas das vezes, a ação do Senhor na minha vida e na sua vida. A falta do perdão ao próximo, a Deus e a nós mesmos. Isso pode impedir a ação do Senhor na nossa vida. E Deus a todo instante Ele quer operar em cada um de nós, a todo instante Ele quer operar um sinal, maravilhas em cada um de nós, mas aquilo que está dentro de nós, o coração duro, ou a falta do perdão, ela vai impedindo que essa graça, ela chega até cada um de nós. Ele disse para Paulo, a minha graça, ela te basta, a minha graça, ela te basta. Então é a cada dia, como nós lemos lá em Salmos, é confessando ao Senhor, porque quando a gente não confessa, o texto mostrou, é como se nós fôssemos sendo esmagado a cada dia. Eu fico imaginando Davi, nós já falamos aqui na outra vez, Davi depois de pecar contra o Senhor, ele peca contra o Senhor, tomando a esposa de um dos seus soldados, e ali ele teve um contato com aquela mulher ali, ele pecou naquele momento. O profeta, ele chega diante de Davi, e ele conta aquela história da cordeirinha, de um homem que tinha uma cordeirinha, aquele foi lá e tomou a cordeira, e matou aquela coisa toda, e Paulo ele se ira naquele momento, mas foi necessário o profeta chegar diante dele e falar, esse homem Davi, é você que é esse homem, foi você que agiu dessa maneira. Salmo, se eu não me engano, foi o 51, nós já lemos aqui na outra hora,
ele chega diante do Senhor, ele clama ao Senhor pelo perdão, ele clama ao Senhor pela misericórdia, e a palavra fala que é a ponto da sua garganta secar, e ele alcança do Senhor a misericórdia. Deus é um Deus rico em perdoar. Deus ele não se importa, ele não tem problema com o pecado, mais uma vez eu digo. Ele é um Deus rico em perdoar, mas é necessário nós nos achegarmos a esse Deus. É necessário eu e você abrir o nosso coração para o Senhor. É necessário eu e você abandonar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor. É necessário eu e você perdoar ao nosso próximo, para que esse perdão, ele venha também sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Para que a gente venha ter uma vida reta diante do Senhor, uma vida sem nada que venha nos acusar, uma vida sem nada aonde assim o inimigo ele vem tentar muitas das vezes contra a nossa vida. É necessário o perdão para cada um de nós. O perdão foi o meio que o Senhor deixou para cada um de nós, para que alcancemos dele a misericórdia. É confessando e abandonando a cada dia, porque só assim a gente vai poder estar diante do Senhor, porque só dessa maneira a gente vai poder também olhar nos olhos do nosso próximo, porque só dessa maneira a gente vai ter condições de perdoar a nós mesmos, as nossas falhas, aquilo que muitas das vezes a gente vem carregando dentro do nosso coração, e a gente não permite que o Senhor ele venha tratar com cada um de nós. O Senhor está aqui nesse momento, Ele está aqui nessa noite, Ele quer ouvir de cada um de nós o nosso perdão, Ele quer que nós venhamos a confessar a Ele, Ele quer que nós venhamos a chegar diante dEle com toda a sinceridade, com toda a verdade, e confessar as nossas falhas. Ele quer que eu e você, aquele que vem no seu pensamento agora, eu não sei se você tem algum problema com alguém, mas de repente alguém que está no canal, ou até mesmo nós, cada um de nós aqui, se tem algo que tiver com alguém lá fora, procure essa pessoa, procure para que isso não venha causar em você uma raiz de amargura dentro do seu coração. Se você tiver alguém que você conheça, que é outrora, ou até mesmo que ela causou algo contra você, ou você mesmo contra ela, procure-a em nome de Jesus, porque nós não sabemos, irmão, o dia da manhã. A gente não sabe o dia do amanhã. Eu passei por uma situação nesses dias que a gente estava na perda do pai da minha esposa. Teve um rapaz que disse, falando comigo, poxa, fulano passou por mim aqui ontem, eu endureci, meu coração duro, eu não falei com ele, chega hoje, aqui, como que está a situação agora? Eu falei, irmão, agora não tem como mais. Por isso a importância da gente, falando com ele, da gente deixar essas picuinhas que muitas das vezes acontecem, principalmente dentro de família, essas coisinhas pequenas, que muitas das vezes a gente não libera um perdão, a gente é uma confusão com um aqui, outra com outro ali, e essas coisas vão criando em nós, vão endurecendo o nosso coração. Eu falei, agora não tem mais tempo, não tem como mais, não adianta nada você se dobrar ali agora, chorar, e não adianta. Fala para o Senhor agora, chega na sua casa, confessa para o Senhor, fala com Deus agora, com o nosso Senhor, com o seu Senhor, pede a Ele. Irmãos, a gente não sabe o dia do amanhã, a gente não conhece, a gente não sabe, às vezes a gente pensa que é coisa pequena, às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, não preciso ir lá pedir perdão, não preciso fazer isso, não, nós precisamos sim, porque nós somos servos do Senhor, nós somos homens e mulheres que decidiram servir ao Senhor. O nosso Senhor, Ele a todo instante, Ele viveu dessa maneira, e olha que Ele tinha motivos ali, devido a tudo que estava acontecendo no seu meio, mas era um Deus que a todo instante perdoava, a todo instante estava perdoando, como nós lemos aqui em Jeremias,
um povo rebelde, um povo sem compromisso com o Senhor, um povo que outrora abandonou a presença do Senhor, um povo que não se lembrou de nada daquilo pelo qual o Senhor ele tinha operado na sua vida, mas ainda assim o Senhor agora ele faz um concerto com aquele povo. Assim o Senhor quer fazer com cada um de nós, mas é necessário eu e você, a gente confessar as nossas falhas. É necessário eu e você nos achegar e de encontro àquele pelo qual nós maltratamos ou eles mesmos nos maltrataram, para que isso não venha criar em nós uma barreira entre nós e o nosso Deus, porque a falta do perdão, isso se chama pecado. Isso se chama pecado. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você e eu, nós somos uma nova criatura nas mãos do Senhor. Nós somos nova criatura, somos nós que somos servos, somos nós que servimos ao Senhor, somos nós que devemos ir de encontro, e perdoar, e falar, e abraçar, somos eu e você, é cada um de nós. Eu não sei da sua vida, eu não conheço, eu não sei a situação pela qual você tem passado, eu não sei se existiu ou existe algo assim na sua vida, de acordo com o que nós estamos falando aqui, mas se há, irmãos, não deixe para depois, não deixe para depois, peça perdão, porque quando nós perdoamos ao nosso próximo, o Senhor também, Ele perdoa a cada um de nós. Mas quando nós não perdoamos o nosso próximo, Ele também não pode perdoar a nenhum de nós. Então, eu queria dizer somente isso, a necessidade do perdão em nossas vidas. Não permita que a falta dele, ele venha tirar a sua paz, não permita que a falta do perdão, ele venha tirar o lugar pelo qual o Senhor, Ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Não permita que você venha perder a salvação em Cristo, por falta de um perdão. Então perdoa, ainda que doa, ainda que seja difícil, mas como eu disse, decida-se em perdoar. Decida-se em chegar adiante e perdoar, e tão somente falar e perdoar e abraçar, porque assim a gente vai alcançar do Senhor a misericórdia. Assim o Senhor, Ele vai olhar dos altos céus, e Ele vai falar, agora sim, agora eu posso derramar o perdão sobre ele, sobre ela, porque eles também perdoaram, pediu perdão uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe para depois. Não deixe isso se carregar por dias na sua vida, não. Não permita. Peça perdão. Busque. Confesse ao Senhor. Você primeiro vai e fala com ela, fala com a pessoa. Fala com ela. Peça perdão a ela. Que Deus há de te perdoar também. E essas coisas que muitas das vezes na falta, elas podem acontecer na nossa vida, ela não vai estar na vida de nenhum de nós, porque assim como nós confessamos, assim como nós perdoamos ao próximo, o Senhor, Ele tem poder para nos perdoar. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nessa noite de hoje, sobre essa humilde palavra pela qual foi falado, acerca do perdão, que é uma coisa de suma importância para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que decidiram no seu coração, eu sempre digo isso, servir agora ao Senhor, é perdoando, é levando o perdão para aqueles que estão, muitas das vezes, nos afrontando, nos acusando, enfim, seja qual for a situação, tão somente perdoa. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Grupo de louvor, faz favor, em nome de Jesus.